E quando que o cangaço... O que vem primeiro? O cangaço como um problema de segurança nacional ou a mulher no cangaço? A mulher no cangaço, pelo contrário, a mulher, aí entra a parte romântica, né? Porque a mulher suavizou o cangaço. Com a presença das mulheres nos bandos, principalmente no bando de Lampião, que foi um dos últimos bandos poderosos e de liderança, quando a mulher entra para o cangaço, ela suaviza com a própria índole feminina, né? Então o cangaço passa a ser menos violento. As cenas de estupro se dão em menor quantidade quando os grupos chegavam e tinham mulheres, né? Elas não gostavam disso. E o cangaço começa a se transformar, fica mais exuberante, porque as mulheres levam para o cangaço a arte do bordado, a arte da alfaiataria do couro, né? Porque elas ficavam nos coitos, que eram os lugares onde eles se escondiam, elas ficavam trabalhando com umas máquinas Singers, que a gente vê em muitas fotos, as máquinas Singers que elas usavam. As máquinas de costura de Singer? Costura Singer. Elas bordavam aquelas calças, aqueles bornais, as tiras de cartucheira. A gente tem um monte de foto aí que você separou, depois a gente pega e você vai mostrar. Eles fazem tudo aquilo, elas começam a trabalhar com aquilo, e elas ensinam para os rapazes também, né? Elas ensinam para os cangaceiros o trabalho manual, e eles passam a ter uma verdadeira dedicação àquilo. E eles passam a criar aquela arte toda inspirada em símbolos místicos de proteção, que são aquelas estrelas no chapéu de couro, aquelas flores, os bordados, os arabescos, muito daquela indumentária toda feita à mão. Então, há relatos que quando os cangaceiros chegavam numa cidade, era uma coisa exuberante, porque pareciam cavaleiros do agreste, porque eles vinham com aquelas roupas, um povo muito simples, né? De roupas muito pobres, eles chegam com aquela indumentária. Essa é uma fantasia que atrai também, né? Exatamente. Então, e isso é uma coisa interessante, porque isso vai explicar um pouco da entrada de jovens e de mulheres nos grupos, porque tem uma atração social, de significado, de importância para aquele povo camponês sertanejo que muitas vezes não tinha alternativa na vida, a não ser a lavoura. E as mulheres vão porque elas querem ou algumas eram sequestradas para fazer parte? Sim, então aí a gente tem que falar do romance, né? Por que tem essa aura romântica? Porque a primeira mulher que entra, que a gente tem registro, é Maria Bonita. E é o espírito de Maria Bonita, né? Que não era conhecida como Maria Bonita. Maria Bonita se torna bonita depois da morte dela. Ela se chamava Maria, ela era Maria de Deia, ou Maria Deia, em referência à mãe dela, que é uma coisa que se usa muito no sertão, né? Maria de alguém, Maria disso. Ela era casada com um alfaiate, um sapateiro, não lembro direito. E ela não era feliz no casamento, porque as mulheres, já entrando nesse tema, as mulheres sertanejas, elas não eram nem um pouco felizes, né? Na vida antes do sertão? Sim, porque elas eram... Quando elas não eram abusadas, às vezes na própria família delas, não é? Elas eram dadas em casamento como meio de ligação, meio social, né? E as mais rebeldes, né? Estamos falando já no final dos anos 20, elas já não queriam mais ser isso, né? Elas já estavam se rebelando com isso. Então, entrar no cangaço, muitas vezes, de forma espontânea, era uma forma de se livrar desse julgo da família e do marido. E Maria Bonita foi exatamente isso. Ela era casada por intermédio dos pais, nesse arranjo tal.
E aí estamos em 1930, tá? 1930, 1929 para 1930, e a mística do cangaceiro já era incrível, né? Eles já estavam... Então, as crianças já ouviam falar disso, os jovens já ouviam falar disso, eles eram míticos, eles eram verdadeiros cavaleiros, né? Com aquela mística toda quixotesca. E eles passavam pelas fazendas, pedindo abrigo, pedindo comida, tudo mais. E ai de quem não desse. Eles pediam, mas... E ai de quem não desse. Era um pedido de mandar. E nessas eles passaram por Malhada da Caiçara, onde, no interior da Bahia, ali bem perto da divisa do Sergipe, onde era a família de Maria. E eles se conhecem. Lampião, né? Já dono de um bando, já um homem do cangaço, já o capitão Lampião, já cego de um olho, que ele perde um olho num acidente com um espinho. E eles se conhecem e eles se apaixonam. Se conhecem como mesmo? Eles se conhecem na casa do pai de Maria. Né? Mas ela não estava casada? Ela estava casada, mas ela vivia muito as turras com o marido. Então, hora ou outra, ela ia para a casa dos pais. E numa dessas vezes que ela estava na casa dos pais, chega o bando de Lampião e eles se apaixonam. E Lampião, então, pede para Maria bordar para ele uns lenços que eles usavam, né? O lenço aqui para proteção do sol, e eles usavam também muito o lenço como um coador de água. Eles usam lenço para recolher água e coar para beber. Então ele pede para Maria bordar uns lenços que ele voltaria dali uns meses, né? E daí e ela fica com ele na cabeça, né? Então quando ele volta para pegar os lenços, ela fala: eu vou pro teu bando. Então ela foi espontaneamente pro bando. E abandona o marido. Abandona o marido. E havia um dito nos bandos cangaceiros que mulher atraía azar. Como aquela coisa de marujo, de alto mar. Então, que não se deveria levar as mulheres para os bandos. Mas Lampião, como era o chefão, ele leva Maria. E ele passa a incentivar os companheiros a trazerem suas namoradas, a trazerem suas companheiras para o bando. E Maria também. E, pouco a pouco, as mulheres foram entrando no bando de forma... Ou porque elas já namoravam, né, os caras, de forma espontânea, ou eles foram incentivados a pegarem as meninas por onde eles passavam, né, e sequestrar e entrar no bando, que é o caso de Dadá, que é sequestrada por Corisco, né, que ela é sequestrada e estuprada, e depois passa a amar Corisco, porque descobriu nele grandes qualidades de guerreiro. E aí o relato é variado entre as mulheres, né? Algumas tinham prazer naquela vida nômade, né? Eles eram nômades, e daí o termo cangaço, de canga, que eles carregavam a vida ali, naqueles trajes, a vida ia naquilo, né? Naqueles alforjes e tudo mais. E muitas estavam ali para fugirem de suas famílias, de seus maridos, e outras estavam porque tinham sido raptadas e passaram a amar os seus raptores, e outras odiavam e não viam a hora daquilo acabar. Porque era uma vida que não era nada confortável. Elas também roubavam, matavam? Havia uma hierarquia entre as mulheres, obviamente, assim como com os homens. Algumas participavam, mas havia uma política de deixarem as mulheres apartadas. Elas carregavam elas não usavam fuzil nem nada, mas elas carregavam pequenas pistolas, que hoje é visto nos livros, nos museus, tudo mais, pequenas pistolas que elas usavam para defesa pessoal, e elas ficavam geralmente apartadas com 1 ou 2 cangaceiros protegendo elas. Mas enquanto os homens entravam, depois elas até iam,
né? Depois que a batalha estava ganha. Então, tem um filme até que eu aconselho todos a verem, que é belíssimo, que se chama A Luneta do Tempo, que é um filme do Alceu Valença. Nossa. Tá no YouTube. Mas o Alceu Valença escreve? É o Alceu Valença, cantor. Sim, mas ele faz o quê? Ele é um artista, ele é um ator do filme, ele faz um papel e ele é o diretor. E ele faz a coordenação da trilha também, da sonoplastia, da trilha, que é fantástico. Então é A Luneta do Tempo. E é sobre Lampião? É sobre Lampião e Maria Bonita numa visão completamente bucólica e fictícia e muito bonita, mas ele traz muitos elementos reais, principalmente em termos de trilha, de lugares, de como eles se movimentavam. Então, só a abertura do filme já vale o filme inteiro, mas o filme é belíssimo, o filme é de uma riqueza, porque também tem uma história do circo que acontece paralelo ao grupo chegando numa cidade. Eu não vou contar mais, mas vocês têm que assistir esse filme, que é a coisa mais linda do mundo. E essas mulheres tinham filhos? Sim, elas tinham. Maria Bonita, em 1936, eu não sei se é 36 ou 34, desculpa aí os estudiosos, 34. Em 1934 nasceu a filha dela, Maria Expedita. Então elas não podiam, elas pariam ali no sertão, né? Mas elas não podiam ficar com as crianças, porque as crianças choravam. As crianças denunciavam onde eles estavam, porque aí eles já estão sendo perseguidos pelas volantes. As volantes eram grupos militares. E era volante porque exatamente eles podiam passar de um estado para o outro sem a jurisdição estadual das polícias. Então eles tinham autorização de... Porque essa era uma coisa que no começo segurou muito, né? A ação contra os cangaceiros. A burocracia ajudou. Exatamente. Então eles atacavam, eles faziam uma ação num estado e fugiam e passavam para o outro. Por isso que eles andam tanto pelo Por isso que eles andam por tudo aquilo, porque era uma forma deles driblarem, né, a jurisdição da polícia. E aí, então, a polícia é autorizada a montar a volante, onde ela poderia passar a fronteira e ir atrás deles. Então, nesse momento, a volante está sempre atrás deles, né? É uma vida mais apertada. A gente está vivendo o final do cangaço mesmo. E uma criança vai chamar atenção. E uma criança chora. Mas o que eles faziam com a criança? Eles davam. Os coiteiros... Eu achei que você ia falar que matavam. Não, os coiteiros eram pessoas que eram responsáveis por arranjar o coito, que era o esconderijo. Então, por exemplo, às vezes numa fazenda tinha um recanto com água que eles podiam acampar. Ali era chamado coito. A Grota de Angicos era um coito, né? E então eles ficavam ali acampados e esse coiteiro era o responsável em ir para as feiras conseguir os mantimentos para o grupo.